Ei, Roberto, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Tudo bem? Tudo bem, meu caro? Então vamos lá. Eu só queria pedir desculpas a ter começado um pouco atrasado, é que eu não sou familiarizado com essas tecnologias, né? E aí deu um pouco errado que eu demorei para achar o botão de iniciar live, mas agora achei deu tudo certo. Bom, pensando que a gente já começou um pouco meio atrasado, eu vou tentar dar mais celeridade e iniciar logo a live, tá? Então, começar pelas apresentações. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, meu nome é Murilo. Eu sou aluno da graduação em licenciatura em Geografia, aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo. Também faço parte do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, que para quem não conhece é uma iniciativa cadastrada no CNPq desde 2017, que atualmente é coordenada por dois professores diferentes, sendo eles, de um lado, a professora doutora Lívia Moraes, que é docente do Departamento de Ciências Sociais aqui da Universidade, e também o professor doutor Rafael Belan, que é docente do Departamento de Comunicação Social. Além deles, o grupo conta também com a participação de estudantes em diferentes momentos do seu percurso ou do seu trajeto acadêmico, né? Então, pessoas que estão aí no pós-doutoramento, no doutorado ou no mestrado, e também alunos dos cursos de graduação de diversas áreas. Então, lá no Trabalho e Praxis, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que são das artes visuais, do jornalismo, do curso de letras, da geografia, ciências sociais, serviço social. Ou seja, né, é um público bastante variado, eu definiria dessa forma. Além disso, desde 2018, nós também realizamos uma ação de extensão que consiste em assegurar aos professores da educação básica um curso de formação sobre fundamentos do mundo do trabalho, sobretudo para os professores que lecionam na etapa ali do EJA profissionalizante, né? Então a gente pega todos esses alunos e alunas que fazem parte do grupo de pesquisa, trabalho e praxis, que já pesquisam há um bom tempo temáticas ligadas às transformações do mundo do trabalho ou conflitos advindos da divisão social do trabalho e que se juntam para realizar esse processo formativo com os professores da educação básica, sobretudo ali do nível da educação municipal. E aí esse ano a gente expandiu, né? Agora a gente também dá esse processo de formação para os professores da EJA, da rede estadual também. Então, bom, além disso é importante lembrar, né? Os vídeos desse nosso ciclo de lives, ou dessa nossa rodada de lives, além de possibilitarem a continuidade das nossas ações de extensão, de ensino e pesquisa, também vão servir depois para a gente pensar esses processos formativos ou criar materiais para conseguir fazer essas ações de extensões também. Então, por isso é tão importante todos esses vídeos, né? Para quem quiser conferir também esse vídeo de hoje e os outros que já aconteceram estão disponíveis na nossa página do YouTube. Então pesquisa lá no YouTube, Grupo de Pesquisa Trabalho e Praxis, que você vai achar todos os vídeos. Sigam a gente lá também para prestigiar o nosso trabalho, né? E bom, aí eu começo apresentando o nosso convidado de hoje. Ele que é mestre e doutor em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, a USP. E geógrafo de formação aqui pela casa, pela UFES, né? E aí eu falo do grande prazer que é estar aqui hoje te entrevistando, ou mediando esse debate contigo, né? Quando falaram assim, tem um Igualmente. geógrafo, eu falei, não, eu preciso mediar, né? E aí estou aqui hoje, então eu queria deixar isso registrado. O título da nossa conversa hoje é Capitalismo, Meio Ambiente e Pandemia. Então é um diálogo aí que já demonstra vários atravessamentos e imbricamentos diferentes, né? E bom, antes de te passar a palavra, Roberto, só queria lembrar também, para quem está vindo aqui pela primeira vez, ou quem vai assistir a sua live, tenho certeza que vai gostar, que a gente também já tem definido o tema da live da semana que vem, que vai ser com um rapaz que é doutorando em Ciências Sociais da Unicamp, o Sandro Barbosa, né? Ele faz parte da Gaviões da Fiel e também é ligado a um movimento social periférico, e aí dessa forma já se desenha também o tema da nossa próxima live, que é pandemia e periferia. E agora eu te passo a palavra, só antes relembrando assim as regras de modo geral, acho que a gente já deve ter conversado sobre isso e tal, mas só para enfatizar, né? A live não pode durar muito tempo porque o Instagram derruba ela, então a gente sempre orienta os nossos convidados e convidadas a fazer uma fala aí que tenha entre 30 e 35 minutos. Depois disso a gente abre para o bloco de perguntas. Geralmente a gente faz blocos de 3 perguntas. Se as perguntas forem assim, um pouco mais simples, se for um pouco mais complexas, a gente faz
a pergunta num bloco só, porque tem aquelas que são três numa só, né? Então a gente vai avaliando aos poucos. E aí, a partir desse momento, passo a palavra para você, Roberto. Eu agradeço a sua presença desde já e estou aqui para o que você precisar. A casa é sua, fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde, né, a todos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer o convite da Lívia, do grupo de pesquisa de vocês também, para poder participar e estar participando dessa live. É a minha primeira live que eu participo também, então, como você, eu também sou iniciante nessa questão. Mas eu acho que é uma forma interessante de se debater, de se fazer educação, e eu creio que daqui para frente essas coisas vão acabar se acentuando, se intensificando, né? Bom, eu fiz uma eu listei uns tópicos aqui que eu quero falar, né? Se eu passar de 30 minutos, 35 minutos, você me controla aí, porque eu tenho a mania, às vezes, de falar muito e aí você me controla, porque o importante é a gente deixar também para as perguntas, para as pessoas debaterem, participarem, né? Bom, a Lívia inicialmente pediu para mim fazer uma fala sobre a questão ambiental e a pandemia, né? Só que eu, de uns anos para cá, eu tenho evitado participar de debates ambientais, de questões ambientais, porque devido à minha própria formação, né, por ser um geógrafo especializado em ciências da natureza, eu tenho visto que falta muito nessas discussões sobre questões ambientais um aprofundamento teórico sobre o papel que a historicidade tem para compreender os processos ambientais e a relação do homem com a natureza. Então, eu não necessariamente gosto de discutir questões ambientais pelo viés ecológico, vamos dizer assim, biológico, né? Eu gosto de discutir as questões ambientais sob uma perspectiva mais historicista, sociológica, marxista, que é a linha filosófica e teórica com a qual eu tenho me afiliado desde os meados da minha graduação, né? E, terminado o meu doutorado, eu tenho me especializado em estudar a questão portuária e a organização dos espaços em função dos sistemas portuários. Até porque no Instituto Estadual do Meio Ambiente eu trabalho com isso e a gente carece muito de informação sobre como os espaços geográficos se organizam em função dos sistemas portuários, principalmente em países do terceiro mundo. Então, foi me dado um tema para poder falar capitalismo, meio ambiente e pandemia, né? E eu pensei aqui alguns tópicos que eu gostaria de colocar para a gente debater. E eu, inicialmente, sobre a perspectiva do geógrafo, vendo o que o geógrafo tem para poder contribuir nesse debate, né? Qual é a visão do geógrafo com relação a uma pandemia que aparece num ponto do globo e rapidamente se espalha por quase todos os rincões do planeta? Eu creio que nós estamos diante de um evento histórico, e aí, conceitualmente falando, é realmente um evento histórico, mas é também um evento histórico geográfico, porque a escala de atuação sobretudo planetária. Eu diria que hoje são poucos os lugares do planeta que não estão sobre os efeitos desse evento, né? Então, nós estamos, sim, diante de um evento histórico que possui peculiaridades e processos sociais de ocorrência muito peculiares, como ocorreu em outros momentos da história, né? Isso é fato, dá para se comparar a pandemia do coronavírus com a da gripe espanhola em termos de fundamentos de ocorrência, talvez não de velocidade de ocorrência, mas em relação a fundamentos de ocorrência de processos, há sim algumas semelhanças, e também com outras epidemias que já ocorreu em outros momentos da história. Por estarmos diante de um evento histórico, eu gostaria de pontuar a minha fala em 3 tópicos que eu acho básicos para a gente entender esse evento, né? No primeiro momento, nós temos um período pré-pandemia, né, vamos dizer assim, que é o período
onde se instala as condições históricas, sociais e geográficas, né, que consolidam os processos que vão desencadear uma pandemia, vamos dizendo assim, a grosso modo. Nós temos um período de pandemia estricto sensu, que eu chamo de pandemia estricto sensu, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, que é a ocorrência da pandemia na escala planetária, com todos os seus efeitos, todos os seus processos. E nós teríamos aí um período pós-pandemia, que é um período que eu particularmente tenho uma certa resistência em discutir, porque não que as pessoas que discutem pós alguma coisa não sejam sérias, mas eu acho que essa discussão de pós, ela é muito pós-moderna e ela abre mão dos fundamentos históricos que respondem pela produção da sociedade naquilo que ela é hoje, na sua realidade concreta. Então, eu não posso, como geógrafo, fazer uma discussão de pós, porque o geógrafo ele é uma espécie de historiador do contemporâneo, ele procura entender o presente, né? Procura o passado quando lhe é conveniente teoricamente, é óbvio, né? Mas a nossa função é tentar entender o presente. E eu não faço um mundo de pós. Em algumas ocasiões, discussões sobre pós alguma coisa é importante, mas eu acho que seria um exercício de futurologia muito grande, e aí já não é mais uma questão científica, outros métodos de abordagem, fazer uma discussão de pós sobre alguma coisa, porque a gente ia cair num erro grosseiro de querer ficar tentando escutar coisas com a qual nós não dominamos, que é o futuro do mundo. Mas eu coloquei como ponto, para fechar a fala, uma pós-pandemia, vamos dizer assim. Então, para começar, Murilo, o período pré-pandemia. O que seria o período pré-pandemia? Para a gente entender um pouco o período pré-pandemia, a gente tem que entrar numa discussão, e aí tem que ser uma discussão breve, porque não dá tempo de aprofundar muito, sobre o que é a mercadoria, sob a perspectiva marxiana, vamos dizer assim. O que é a mercadoria? Eu diria, a partir de Marx, que a mercadoria ela é um objeto, ela não é uma coisa, ela não é uma entidade. A mercadoria ela é um objeto, ela é uma coisa, ela é um pensamento, mas tudo inserido dentro de um processo social, dentro de uma relação social. E a mercadoria, seja ela material ou imaterial, ela vai ter o seu valor de uso e o seu valor de troca. A mercadoria, ela não foi feita inicialmente para ficar na prateleira de supermercado, ela não é feita para ficar na prateleira das nossas casas, ela não é feita para ficar guardada no guarda-roupa, ela não é feita para ficar nos pátios de estocagem dos grandes armazéns de atacado, ou seja, a mercadoria ela é algo que é feito para se movimentar. E nesse processo de movimento, ela adquire um valor de troca, né? Isso é um produto de uma relação social, ela adquire um valor de troca, e quando ela chega ao seu destino final, esse valor de troca passa a ser o seu valor de uso. Então, a mercadoria, sob a perspectiva marxista, ela tem um valor de uso e um valor de troca. E vamos dizer assim, ela precisa de circular, ela não foi feita para ficar parada. Ora, sobre a mercadoria, há a produção também do valor, uma espécie vamos dizer assim, de uma entidade metafísica que está ali presente, porque a mercadoria ela é composta para produzir ela, há um trabalho, né? As pessoas produzem, elas exercem um trabalho, isso cria um valor. Esse valor, ele depois tem que retornar na forma de mais valor, que é um valor excedente para quem o produziu. Portanto, a mercadoria, como dizia Marx, ela precisa se realizar. O que é se realizar? Ela precisa de chegar ao seu destino final para deixar de ser valor de troca e adquirir o seu valor de uso. Vamos dizer assim. O que isso, a grosso modo, tem a ver com uma pandemia? Né? Uma pergunta, né, que a gente tem que colocar. Ora,
todo esse processo, né, de produção de mercadorias, que vem desde do advento do capitalismo, e aí há muitos historiadores para poder discutir isso, todo esse processo, ao longo do tempo, criou as bases territoriais na escala tanto regional quanto global para que fosse estabelecida as condições de circulação dessas mercadorias. Então, criou-se ao longo dos últimos séculos, principalmente das últimas décadas, uma série de circuitos e eixos comerciais muito bem consolidados, né? Sustentado por sistemas técnicos, um conceito que a gente utiliza muito na geografia para trabalhar a organização do espaço, sustentado por sistemas técnicos que têm a função de fazer com que a mercadoria cada vez mais chegue ao seu destino final. Ora bola, se eu tenho um planeta que hoje ele é pensado na escala global, ele é organizado em torno de eixos comerciais, de sistemas comerciais que permitem a circulação rápida da mercadoria, quando aparece um vírus que possui um alto poder de contágio, por onde que ele vai se espalhar na escala planetária? Não vai ser através de correntes marítimas, não vai ser através de correntes de vento, não vai ser através de rotas de animais que circulam por grandes espaços, vai ser através dos sistemas de circulação de mercadoria que são consolidados ao nível da escala planetária. O coronavírus, ele se espalhou muito rapidamente através dos sistemas aeroportuários, do deslocamento de pessoas e de mercadorias por vias aéreas, que é uma coisa que também está muito bem consolidada. Ele aparece, em primeiro lugar, na China. A primeira notificação é no dia 31 de dezembro do ano passado, e ele adquire a escala planetária 30 dias depois, através de um tripé, que eu chamo de tripé comercial que sustenta o mundo, o comércio mundial. Ele sai da China, vai para a Europa através do mar Mediterrâneo, e da Europa vai para os Estados Unidos, e dali ele espalha para o mundo todo. Então, China, Europa e Estados Unidos. Se você pegar o comércio mundial e for analisar os três eixos principais de integração econômica, são exatamente a Ásia, né, sobretudo através da China, a Europa e os Estados Unidos, que bate exatamente com o processo de expansão do coronavírus. Então, isso quer dizer o quê? Que daqui para frente, todas as pandemias, todos esses vírus que aparecerem, e vão aparecer mais alguns vírus, eles vão ter possivelmente um eixo de expansão utilizando o comércio mundial. Para as pessoas terem uma ideia, uma noção de como isso é uma coisa tão complexa, o vírus aparece na China em dezembro. No dia 28 de janeiro, não dá nem 30 dias, 20 e poucos dias depois, ele já está na Europa, com a transmissão comunitária, não é nem transmissão através de pessoas que estavam recolhidas, mas transmissão comunitária. E 20 dias depois, ele já está nos Estados Unidos e no Brasil, os primeiros casos. Então, você tem aí... para efeitos de comparação, a gripe espanhola, que apareceu em 1918, ela aparece em março nos Estados Unidos, ela aparece em março de 1918 nos Estados Unidos. Ela vai chegar no Brasil em setembro, portanto, 7 meses depois, através de rotas de navegação. Na Europa, ela vai aparecer em junho, portanto, são questões de meses. O coronavírus foi uma questão de dias, questão de semanas. Em 3 semanas ele já tinha chegado na Europa e já tinha se espalhado pelo mundo todo. A gripe espanhola demorou 7 meses para chegar no Brasil. É óbvio, evidente, que o sistema de circulação de mercadoria do início do século XX não é o mesmo do século XXI. Mas os fundamentos é o mesmo. É de criar as condições para que as mercadorias possam chegar cada vez mais rápido no seu destino final, para que ela possa se realizar. Os espaços geográficos são organizados hoje em função disso. Eu não tenho a menor dúvida, estudando a questão portuária no Espírito Santo, quase tudo
o território capixaba é pensado dentro dessa perspectiva. Então, o que é o período pré-pandemia? O período pré-pandemia é o período em que se cria as condições para a ocorrência da consolidação do comércio mundial, e a gente já sabia, todo mundo já sabia que o aparecimento de um vírus não aparecer, porque isso faz parte da natureza, da evolução da natureza. Quando aparecer um vírus com alto contágio desse, o sistema de comércio vai ser o primeiro afetado e vai ser a causa do seu espalhamento pelo mundo. Então, isso é o que caracteriza um período pré-pandemia, vamos dizer assim. Bom, dito isso, saindo de um período pré-pandemia e já entrando no período de ocorrência estrito sensu da pandemia, porque ela atinge toda a escala planetária, nós podemos trabalhar com um conceito que eu acho fundamental, que é o conceito de fluidez territorial. Ora, esses sistemas técnicos de circulação de mercadoria, eles tendem a longo prazo, no médio e longo prazo, se tornarem cada vez mais fluidos, porque a velocidade de deslocamento da mercadoria para poder chegar ao seu destino final, para que o valor que está nela possa retornar ao produtor, é extremamente dependente do processo de circulação. Então, eu diria que produção e circulação são entidades indissociáveis do sistema capitalista. Eles não podem ser analisados de forma separada. Uma coisa, produção é circulação e circulação é produção. Então, vamos ter territórios cada vez mais organizados em função de uma fluidez territorial. E a fluidez territorial, ela vai permitir aquilo que o professor Lucas chamava de um espaço como o acúmulo desigual de tempo. O que é isso? É através da fluidez territorial que nós temos, dentro de um único evento histórico, a ocorrência de temporalidades diferentes. O que são temporalidades diferentes? Significa que dentro do mesmo evento eu tenho processos sociais diacrônicos e sincrônicos ocorrendo com características e tempos diferentes. Eu vou dar só um exemplo. Enquanto que o Brasil hoje está entrando, vamos dizer assim, está entrando, ou não entrou ainda no pico da pandemia, a Europa já está saindo. Enquanto que o Brasil está se preparando para chegar no pico, ou está vivendo o pico, vamos dizer assim, o Japão nem teve pandemia. A África, ninguém nem fala da África. Qual é a situação da África? Ninguém nem fala, ninguém sabe. A Austrália, ninguém nem fala da Austrália. A Austrália não viveu pandemia. Por ser um país que está totalmente fora dos grandes sistemas de circulação, é um país que praticamente ficou aquém. A Coreia do Sul também não viveu os efeitos da pandemia. Rapidamente eles controlaram. Então, são países, são territórios que estão dentro de um mesmo evento histórico, vivendo temporalidades diferentes. E isso é o resultado da forma como se dá a fluidez territorial sobre os nossos espaços. Então, a gente está diante de uma pandemia descontínua, tanto no tempo quanto no espaço. Eu diria que, mesmo que apareça o vírus, nós vamos, daqui a algum tempo, conviver. Países que praticamente controlaram, né, a pandemia vão ter que conviver com países que ainda estão tentando criar as condições de controle, com temporalidade diferente, mas diante do mesmo evento histórico. A fluidez territorial ela é muito importante para se entender esses processos. E aí, então, esse seria mais ou menos o que eu caracterizo como um processo, um período de ocorrência da pandemia. São temporalidades diferentes convivendo com processos dentro do mesmo evento histórico, e isso vai ter implicações aí que é muito difícil da gente tentar interpretar isso em termos teóricos. E saindo do período estrito sensu da pandemia, a gente pode entrar naquilo que seria a pós-pandemia. Ora, se fala muito que o mundo vai se modificar em função de uma pós-pandemia. Eu
eu sou muito cético com relação a isso. Eu não acho que o mundo vai se modificar, eu não acho que as pessoas vão se modificar, as pessoas vão ter uma outra consciência, porque a produção das consciências não está relacionada a isso. Né? Eu, muito pelo contrário, eu acho que esses processos de circulação de mercadoria eles vão se consolidar cada vez mais. O capitalismo vai criar condições de adaptação e readaptação e vai saber tirar proveito disso. E nós não teremos grandes mudanças estruturais no mundo. Nós podemos ter alguma mudança com respeito sobre a perspectiva religiosa. Alguns líderes religiosos podem se aproveitar disso para fazer discursos teológicos que são muito convenientes aos seus, vamos dizer assim, interesses religiosos. Essa época que a gente está vivendo, pandemia, é muito bom para quem faz discurso apocalíptico. Né? E as religiões neopentecostais vão tirar muito proveito disso. Então, eu diria que, na perspectiva religiosa, a gente pode ter até alguma mudança. Mas, sob a perspectiva política, histórica, nós não teremos praticamente nenhuma. Porque eu diria que nós vamos ter uma intensificação da fluidez territorial. O capital ele consegue conviver com temporalidades diferentes dentro de um mesmo território organizado. Ele consegue extrair a mais-valia, né, de forma regional, através dessa fluidez territorial. E, para ele, espaços organizados, no sentido de possibilitar temporalidades diferentes dentro de um mesmo evento histórico, é extremamente benéfico, porque permite que diminua-se os custos da produção, diminua-se os custos da circulação, e, com isso, o lucro de quem produz aumenta cada vez mais de forma exponencial. Então, o que é o período, para mim, pós-pandêmico? O período pós-pandêmico é o período pandêmico consolidado, intensificado, potencializado com os processos sociais cada vez mais potencializados. E eu diria que, numa perspectiva de luta política, as coisas não vão mudar tão cedo. Elas vão continuar aí e vai ser difícil eu não vejo luz ainda no fim do túnel, talvez com algum meteoro, com alguma revolução, mas pandemia certamente não vai mudar as coisas no mundo. Então, Murilo, eu acho que assim, resumindo, é isso daí que eu vejo, né? Nós estamos diante de um evento de escala planetária, um evento histórico, né, sobre uma perspectiva conceitual histórica. Ele realmente é um evento histórico e ele pode ser dividido para efeito de análise em 3 períodos: o período pré-pandêmico, né, que eu já falei resumidamente, que é de tentativa de se fazer com que a mercadoria, né, e o vírus também ele se torna uma mercadoria, né, a partir do momento que a indústria farmacêutica descobrir a cura ou uma vacina para o coronavírus, ele vai se tornar uma mercadoria, vai ser tratado como mercadoria, porque vai permitir extração de lucro. E nós temos temporalidades diferentes dentro do período de ocorrência dessa pandemia, e eu diria que o futuro vai ser a consolidação desse processo e as coisas não iam mudar nem tão cedo. Então, assim, eu fico aí aberto as perguntas, né, os debates, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu resumi minha fala para a gente não poder se estender muito. Fica aberto aí para quem ver. Ok. Você ainda tem mais uns 10 minutos se você quiser fazer alguma complementação, mas por hora, então, acho que a gente pode ir falando alguns comentários que tem, né? Você pode tentar explanar sobre eles e a gente vai vendo. A Lívia diz: muito interessante esse olhar da pandemia com relação à circulação da mercadoria. Vi que no Nordeste o Comitê Científico olha para as principais rodovias e o Norte viu-se que acompanha o transporte fluvial. Ou seja, a geografia e as ciências humanas em geral são fundamentais para entender a crise sanitária. O Panzaguz comenta que alguns filósofos haviam comentado sobre a ascensão de abre aspas, modelo autoritário de organização estatal. A Mercedes Queiroz comenta que, inclusive, as pessoas estão saindo das ruas para além da sua necessidade de trabalho. Muito importante esse debate.
E aí a Mercedes também, aqui parece que é uma questão mesmo. Pergunta, será que não vai trazer uma naturalização dessas mercantilizações e o desafio vai ser aprender a lidar com esses, abre aspas, fenômenos? Olha, talvez naturalização, eu não sei qual é o sentido da palavra naturalização que ela está empregando. Talvez seja no sentido de aceitação, vamos dizer assim, consolidação desses processos. Isso já é consolidado desde as grandes navegações. A necessidade de trocas comerciais, ela é anterior ao capitalismo. O capitalismo se apropria disso, coloca isso dentro dos seus processos e vê nisso a possibilidade cada vez mais rápida de se expandir pela escala planetária e conseguir extrair a sua mais-valia, né? Isso cria uma aceitação, uma naturalização, vamos dizer assim, é óbvio, evidente, porque os países, não existe força política que venha interferir nos grandes sistemas técnicos de circulação de mercadoria. Nem mesmo os países, nem mesmo as forças, nem a Segunda Guerra, nem a Primeira Guerra conseguiu parar isso. Então, isso é uma força que está muito enraizada no sistema histórico do capital, e isso vai se consolidar cada vez mais. O que talvez possa ocorrer daqui para frente é a tentativa de alguns países de tentar se inserir no tripé, né, no tripé internacional de circulação de mercadoria. Brasil, a África do Sul, alguns países do Oriente Médio estão tentando deslocar o eixo de circulação de mercadoria e tentando se inserir nisso, mas eu creio que o papel deles vai ser cada vez mais secundário, porque o tripé China, Europa e Estados Unidos é cada vez mais consolidado. Cada os outros países um processo talvez só secundário, né, de sustentação daquilo que já é consolidado. Mas eu não creio que isso vá mudar e isso vai ficar ainda por muito tempo. Vamos ver. E toda pandemia que aparecer, todo vírus que aparecer, vai ser através, talvez no período mais futuro aí, um futuro próximo, a circulação de pessoas fique mais restrita, mas a circulação de mercadoria ninguém vai mexer nela. As mercadorias vão continuar se deslocando numa rapidez, cada vez mais rápidas, mas as pessoas podem ter alguma restrição de entrada de países, sobretudo para efeitos de controle, né, sanitário. Controle sanitário, quem é turista vai sentir isso daí na pele. Né? Pode haver uma burocratização, mas as mercadorias não, as mercadorias vão continuar circulando, até porque os sistemas que mantêm esse processo são muito fortes. Né? Sim. Aí tem mais duas perguntas e eu vou colocar mais a terceira, mas deixa eu ler as duas primeiras. A primeira é do Pedro A. Gomes. Ele pergunta: como a pandemia pode desencadear uma ampliação e consolidação do debate acerca da necessidade de se pensar em outras forças produtivas diferentes das do capitalismo? O Panzagus pergunta: eu gostaria de fazer uma pergunta. É dito que os cientistas chineses detectaram o vírus ainda no final do ano. Qual seria a relação da ciência, um fator de produção, com o próprio capital agora? E aí eu emendo uma terceira, que é pensar assim, né? Toda vez que tem uma grande crise ou algum grande evento político internacional, por exemplo, teve as grandes guerras, foi a deixa para os Estados Unidos deslanchar economicamente e ascender enquanto potência no lugar da Inglaterra, né? Mas você fala que isso provavelmente não vai acontecer agora, porque os países que já são grandes economias estão muito bem consolidados. Então, assim, que desdobramentos você enxerga para os países da periferia do capitalismo? Porque, e que nem você falou, às vezes nem se visibiliza tanto o momento em que eles estão na pandemia, e talvez seja relevante e tal. Mas a questão é que a força de trabalho que é oferecida por esses países é determinante para o processo de confecção desses produtos, dessas mercadorias. Então, o que a pandemia representa para esses países da periferia? Eu diria, Murilo, que a força política do capital
hoje, no período histórico atual que nós estamos vendo, não se dá mais ao nível de países, mas se dá ao nível de grandes conglomerados financeiros e produtivos, cabendo aos países um papel, acho que secundário nessa discussão. Né? Os países não têm mais força para poder tentar moldar ou tentar fazer uma outra forma de se organizar a produção de forma não violenta como a gente está vendo. Os países têm... A ideia de país, a ideia de Estado tem sido cada vez mais relativizada historicamente, e isso realmente está acontecendo. O Estado não está tendo mais força com relação ao poder que esses grandes conglomerados têm, e cabendo a eles um papel de chancela, de confirmação daquilo que vai estar ocorrendo. Eles simplesmente fazem a chancela política institucional, né? Então, eu creio que o Estado, hoje, ele tem a função de simplesmente fazer a arrumação institucional e jurídica de processos muito bem consolidados e poderosos que estão relacionados a grandes conglomerados produtivos que fogem à escala nacional, eles possuem uma escala de atuação global. As empresas que fazem transporte de mercadoria, elas não têm mais sede. Elas não são de um país ou de um determinado território, elas são globais. Né? Elas têm uma força poderosa muito grande, elas não são mais associadas a nacionalidades e cabendo aos países aí um papel secundário. Talvez, como você diz, no sentido de ofertar uma mão de obra mais barata. Né? Mas aí precisaria de mais dados para ver, até porque isso já ocorreu na história do capitalismo, né? Essa oferta de obra de mão mais barata, ela já ocorreu, e a gente deveria pegar mais dados e analisar, ver como é que vai se dar isso no futuro. Mas eu não creio que no médio e longo prazo os países ou alguma força política nacional consiga moldar ou enfrentar esses sistemas que estão instalados, não. Tem mais alguma? Não, tem as outras duas perguntas. Outra aí, né? Deixa eu voltar de novo. Então, acho que você respondeu a minha do Pedro A. Gomes, né? Que é como pensar outras formas produtivas. Acho que isso não está em jogo em questão. Então, a cadeia produtiva internacional, a divisão do trabalho internacional, provavelmente vai continuar sendo a mesma, né? E aí vem a pergunta do Panzagus, que é dito que os cientistas chineses detectaram o vírus ainda no final do ano. Qual seria a relação da ciência? Um fator de produção, como o próprio capital agora? O papel da ciência, a ciência para o capitalismo é muito... O Milton Santos chama o meio geográfico nosso atual de meio técnico, científico e informacional, porque cada vez mais a mercadoria ela é imbuída de ciência, né, de conhecimento científico. Né? E ao estar imbuída de conhecimento científico, ela cada vez mais ela é produzida no sentido de diminuir os custos para que a extração de mais-valia seja a mais perfeita possível e esse excedente possa retornar à equação de acumulação. Talvez o papel da ciência hoje, né, ele vai ser esse, não sobra outro, né, tentar produzir mercadorias com uma capacidade tecnológica que permite extração mais acentuada de mais-valia. Eu não acredito muito em ciência como luta política apropriada por bandeiras. Eu acho que no sistema capitalista a ciência sempre vai estar a serviço dessa equação de acumulação, de modo que é muito difícil a gente fazer com que o conhecimento científico venha participar de uma mudança, vamos dizer assim, política desse sistema que está muito bem consolidado. A única coisa que eu vejo que possa mudar um sistema desse é as suas contradições internas. É quando a crise se instalar a partir das suas contradições internas. E, no momento, eu não vejo nenhuma contradição interna aparecendo. Muito pelo contrário, eu vejo ele se aperfeiçoando no sentido de evitar que essas contradições se estabeleçam e ele possa permanecer aí por mais 50, 40 anos.
Crises vão aparecer? Crises aparecem, né? Mas isso não necessariamente é ruim para o capital, muito pelo contrário, o capital produz crises porque através das crises ele se molda e consegue renovar suas forças e renovar sua produção de mais-valia. Pô, bacana. Eu respondi a Tem mais questão da uma pergunta. ciência, né? Respondeu, a meu ver, respondeu. Tem uma outra pergunta da Lívia, que é assim, o que você diria do aproveitamento do grande capital desse momento para se apropriar das riquezas naturais? O famoso passar a boiada, como disse o Salles. Olha, é, o capital, ele se apropriar das riquezas, dos recursos naturais, vamos dizer assim, não é uma coisa de agora, isso já é uma coisa que já vem desde a Revolução Industrial, né? A diferença de hoje, vamos dizer assim, do Salles como agente político, de ministros de meio ambiente de governos anteriores, é simplesmente na aparência ou na forma. O Salles ele é mais escancarado, ele é mais explícito, mas ele não é muito diferente de outros agentes políticos da área ambiental, vamos dizer assim, porque no fundo, é um paradoxo. Ou você conserva, ou você tira o capitalismo. Não existe forma de conciliar um sistema produtivo que toma a natureza como recurso, né? A própria palavra, olha o uso da palavra, toma a natureza como recurso, não há como conciliar isso com conservação do meio ambiente para a qualidade de vida. Sempre vai haver um desequilíbrio aí, sempre alguém vai ter que ceder. Então, aí volta aquela pergunta anterior. Ou a gente pensa uma outra forma de organizar a produção, ou então nós vamos ficar tentando criar uma equação que faça aí o equilíbrio entre eu não destruir muito, mas ficar com pouquinho, ou ficar com pouquinho e não destruir muito. E aí a política vai ser sempre essa. Aparece um cara que tem uma forma mais, igual o Salles, mais escancarada de tratar a questão, e aparece depois um outro ministro que é mais comedido. A Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente, também não tinha lá grande visão de questão. As atitudes políticas dela, pelo menos o contato que eu tive, eu trabalhei para o Ministério do Meio Ambiente na época que a Marina era ministra, e nos bastidores ela também atuava no sentido de pensar uma forma de organização da economia que equilibrasse o uso dos recursos com menos degradação. Então, no fundo é aquela coisa utópica, romântica, né, de não destruir a natureza, mas garantir o lucro do empresário. Isso são coisas totalmente impossíveis de acontecer dentro do sistema capitalista. Ou eu acabo com o lucro do empresário, ou então eu preservo. Não tem como. Mas eu acho que a diferença é só na aparência. Ele é desde dos governos militares, os ministros de meio ambiente no Brasil, eles só se diferenciam na aparência. As atitudes políticas, eles são muito parecidos, e no âmbito teórico também. Ele é mais escancarado, seria, né? Deixa eu aproveitar e inventar uma pergunta nessa da Lívia, já que não tem nada no chat aqui. Você começou falando sobre como a mídia visibiliza a forma como diferentes países estão lidando com a pandemia do coronavírus. Então, por exemplo, a gente fica pensando de países que o pico está baixando, que nem passaram por crise, como é o caso do Vietnã, por exemplo, né? Ou, que nem se falou, da Austrália. Coreia do Sul, Japão. E aí, Coreia do Sul, né? E ao mesmo tempo você traz aquela elucidação de que o Estado não é mais o Estado, né? É só uma instituição que chancela aquilo que querem os grandes conglomerados, as grandes empresas, etc. e coisa e tal. Então, pensando tudo isso, esse contexto que a gente tem hoje no Brasil, então, por exemplo, enquanto a gente está aqui, passou a MP que não aplica mais multas para quem desmata e realiza grilagem na Amazônia, então estão acabando com o nosso patrimônio, né? Todos esses projetos estão indo fundo, né? Então agora, há pouco tempo atrás, o governo tinha proposto aquela MP, que depois ele voltou atrás, mas que permitiu o empregador não pagar o salário durante meses, etc. e coisa e tal. Então, assim, a partir dessa leitura, tudo isso é projeto? Tudo isso está acontecendo aqui e em outros países da periferia do capitalismo? Tudo isso é projeto para intensificar mais a exploração do trabalho aqui? Na sua leitura? Eu diria que isso não é um projeto que vem
é um projeto, é porque essa palavra ela é meio complicado o uso dela. Isso não é um projeto pensado por uma equipe numa sala de planejamento, vamos dizer assim, com tudo bem arquitetado, não. Isso é um projeto histórico, isso é um movimento histórico que teve início no advento do capitalismo lá atrás, os seus fundamentos se estabeleceram, e isso vai se consolidar, e isso é uma força, isso são mecanismos que existem dentro da forma histórica com a qual nós organizamos as nossas atividades produtivas, que é inerente a ele, entendeu? Então, talvez eu possa usar a palavra projeto nesse sentido. Isso faz parte da essência do capital. Ele é assim, e eu não vou pensar uma política no sentido de humanizar isso daí, ou de amenizar isso, entendeu? Porque isso é inerente, a violência ela é inerente ao capital. Ele já nasce da destruição dos recursos para a produção de mercadorias. Então, isso está na essência, está no sangue dele. Né? Talvez seja um projeto histórico no sentido abstrato, vamos dizer assim, mas não é um projeto como o capitalismo. Ele não é uma coisa que ele é regido por uma orquestra, ou por um maestro, ou por uma inteligência que está ali fora dele planejando todas as situações. Não é assim que ocorre, entendeu? O capitalismo é uma forma de relação social, ele é uma forma histórica, ele é uma formação socioeconômica, ele é uma formação sociogeográfica, socioespacial, ele é produto da forma como nós organizamos a nossa sociedade nos últimos 300, 400 anos. Ele é uma relação social. E daí, e é interessante isso, Murilo, porque, por ser uma relação social, ele é uma relação histórica. Ele nem sempre existiu. Isso significa que daqui a 300 anos ele não vai estar aí. 400 anos, 500 anos, ele não vai estar aí. Outros modos de produção ao longo da história apareceram e desapareceram. O capitalismo certamente vai desaparecer em um determinado momento. Como isso vai se dar, eu não vou chutar, porque eu não faço discussão pós alguma coisa. Mas, talvez, a partir do momento em que as suas contradições internas se instalarem, ele se modifique e apareça uma outra forma de organização da nossa produção. Mas uma coisa é evidente, ele não vai ficar aí a vida toda. Uma hora ele vai acabar, assim como outros modos de produção também acabaram. Porque ele é uma forma histórica, não é uma formação histórica. Sim. Eu acho que Bacana. foi isso. Foi essa pergunta, não foi? Não, tudo bem. Aí tem mais uma pergunta da Lívia, essa que eu achei legal. Ela pergunta assim: como você incentivaria estudantes de geografia a se aproximar do debate marxista? Porque tem muito essa dualidade, assim, eu que estou na geografia agora, né? A galera que é da física e que a questão aí não é incentivar os estudantes de geografia, mas incentivar os estudantes de uma forma geral, tanto de geografia quanto de ciências sociais, de história, de outros cursos, a gostarem da obra marxiana, né? Vamos dizer assim. Porque o Marx, ele é o autor. Ele é o autor muito pouco lido, talvez um dos menos lidos nos cursos pelo Brasil afora, na geografia. Né? Falando aí agora da geografia, já que a pergunta é geografia, na geografia, se tiver um ou dois grupos que fazem discussão sobre a obra de Marx, você conta no dedo. É um ou dois, no máximo, que tem. Nós não temos tradição em fazer discussões, criar grupos de pesquisa dentro da nossa disciplina com relação à obra de Marx. Porque há uma ojeriza, e eu estou falando do Marx autor, do Marx teórico, porque se a gente for discutir o Marx revolucionário, embora a gente não faça essa dissociação, é errado fazer essa dissociação, o Marx nunca quis ser um autor separado da luta revolucionária, né, vamos dizer assim. Mas vamos supor que a gente faça só uma discussão acadêmica da obra marxiana, né? Tirando o lado revolucionário político de lado. Né? Nem isso a gente tem. Existe uma resistência muito grande. Eu vejo isso também nas ciências sociais, eu vejo isso na história. E talvez a resposta para essa pergunta seja uma entidade teológica e religiosa para tentar entender por que não conseguem, né,
explicar essa ojeriza à obra marxiana, que eu acho ela fundamental, não tem outro autor mais importante para se entender o sistema capitalista e aquilo que a gente está vivendo do que o próprio Marx. Né? Mas eu não sei como fazer isso. É, tá ótimo, boa contribuição. Né? Bom, não tem mais comentários no chat, né? Deixa eu só checar o ponto eletrônico aqui com a Lívia, que ela estava me passando os comentários para não deixar escapar nada. Parece que não tem mais mesmo. E acho que a gente vai para as considerações finais, né? Você quer amarrar, quer falar algo que não tenha dado tempo de falar? Eu diria que, como geógrafo, a gente tem que esperar os fatos. Nesse momento é um momento de a gente esperar as coisas acontecerem, as coisas estão acontecendo. Não adianta a gente ter muita ansiedade. Eu estou falando sobre a reflexão, sobre a análise, né? A produção teórica, o pensamento. Não adianta a gente querer ter muita ansiedade nesse momento, de querer prever como vai ser o futuro, porque eu acho que o mais importante é a gente tentar entender o presente. Os processos que estão acontecendo agora, os processos que ocorreram num passado imediato, num passado recente, não num passado muito profundo, mas num passado recente, o que possibilita aí entender os fatos como eles estão ocorrendo hoje e evitar um pouco a síndrome de ansiedade de querer prever o futuro, né? Porque discussões relacionadas ao futuro acabam fazendo com que a gente esqueça do presente, né? E a luta política, a reflexão política se faz no presente, não se faz no futuro. Né? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar geográfica nesse sentido é para a gente ficar preso ao presente, ao cotidiano que a gente está vivendo, porque é a partir dele que as coisas vão se dar, vão mudar, e é a partir dele que está as bases para a gente tentar entender o que realmente está acontecendo. Acho que é Viver mais isso. agora e não no pós, né? É, Tá bom. Aqui todos os membros do grupo estão agradecendo muito, foi uma ótima live, assim, né? É muito legal porque a gente também traz alguém que é de uma área, de certa forma, externa a nós, né? Que é a geografia. Então, muito obrigado mesmo, a live foi muito boa, de verdade. Tem vários coraçõezinhos explodindo aqui, acho que a galera gostou. E no mais, só queria agradecer mesmo. eu que E agradeço venha também o outras convite vezes. aí, convite seu, da Lívia, de participar aí. Estou à disposição para debater, participar de vários debates aí, sempre que for convidado. Pode deixar, a gente vai chamar assim. Então é isso, vou encerrar. Muito obrigado à presença de todos e todas que estiveram aqui o tempo todo interagindo com a gente, mandando perguntas, suscitando debate. E é isso, vou encerrar. Até semana que vem. Vamos Até lá. semana, Tchau, um tchau. abraço. Tchau. Um abraço para você também. Um abraço.